E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Lance de novo, de volta aí com uma série de tutoriais. Dessa vez eu tô seguindo ali onde a gente parou na parte do nosso bootloader. Perceba que a gente teve um pouco de dificuldade para poder avançar nas funcionalidades que um bootloader precisa ter. Mas finalmente, depois de quebrar bastante cabeça, depois de perder bastante tempo aqui tentando fazer funcionar, eu finalmente consegui colocar o meu cérebro para funcionar. Pesquisei bastante aqui, aprendi muita coisa aí no decorrer desse tempo e finalmente consegui fazer funcionar. E aí o que é que acontece? Veja que aqui ele está no modo gráfico, uma resolução pequena, a gente pode botar uma resolução maior também sem nenhum problema. Ele está fazendo alguns desenhos aqui e essa nem é a melhor parte, né? Essa aqui só foi um teste que eu fiz para poder colocar em prática um conceito que eu já vinha pensando. Então é mais ou menos o seguinte: eu queria dar um jeito de escrever código em C e escrever o código em Assembly e mesclar os dois e gerar o meu binário. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho o meu binário sendo gerado a partir do meu comando aqui do NASM e do compilador. Se você quiser saber mais como a gente vai conseguir essa façanha, como é que a gente vai conseguir configurar todo o nosso projeto para poder usar essas duas abordagens, fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês aí nos vídeos que vão vir a seguir. Antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal caso você ainda não tenha inscrito. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixe o seu joinha aí e também não se esqueça de ativar as notificações. Então, para poder a gente chegar naquele nível ali de projeto que eu mostrei para vocês, a gente vai ter que refazer algumas coisinhas aí. A gente vai ter que remontar o nosso ambiente, porque aquele ambiente que foi montado lá, vocês viram ali que muita coisa facilitou o trabalho, mas ainda não estava no estado da arte ali. O que a gente vai precisar fazer? O primeiro ponto é, você vai escolher uma IDE que consiga escrever código em C, C++. Nós iremos, a partir disso, desenvolver, configurar o nosso projeto para poder desenvolver sistemas operacionais. Basicamente, qualquer IDE você consegue fazer isso. Aqui eu estou usando o Silario, mas você pode usar o VS Code ou um bloco de notas, o que você achar mais confortável. Eu vou vir aqui, novo projeto, eu quero que seja uma biblioteca em C, ou um executável em C, melhor dizendo. Aqui você pode escolher qual a versão do C que você prefere. Muito provavelmente a versão que você escolher aqui vai estar limitada ao compilador que você vai utilizar. No nosso caso, o projeto correto aqui, ideal, esse aqui, o executável C, ele vai criar e configurar um projeto com o CMake. Beleza, nós vamos chamar de i8086OS. Vou dar um nome qualquer aqui. Aqui na versão do C++, eu vou deixar na versão 11. Se precisar, a gente pode trocar posteriormente. E deixa eu maximizar aqui a minha telinha. Eu vou deixar aqui o chat aberto em outra janela. Às vezes eu posso precisar de alguma coisa que eu já fiz em outro projeto e ele consegue me resgatar aqui. E ele vai servir também de nosso assistente. O primeiro ponto aqui que a gente tem que levar em conta é o seguinte: o arquivo CMake, ele configura o nosso projeto para que a gente consiga montar o nosso ambiente de desenvolvimento. O primeiro ponto aqui, a gente vai checar se a gente tem um ambiente do Git inicializado. Então, vou digitar o comando git status. Ele diz para a gente que não temos um repositório Git. Então, eu vou vir aqui, git init, vou dar um enter. Então, ele criou um repositório do Git e a partir disso, todas as modificações que a gente for fazer, a gente vai conseguir commitar e reverter caso a gente faça alguma besteira. E a gente vai conseguir isso também subir, compartilhar esse código. O próximo passo agora, a gente vai configurar aqui a nossa pasta. Aqui dentro, agora que eu percebi, ele criou a pasta aqui com o mesmo nome, mas enquanto não tem problema, não vai afetar em nada aqui. A gente vai criar uma nova pasta que a gente vai chamar de... Nessa pasta aqui, nós vamos adicionar um submódulo do Git. Ah, mas como é que a gente faz isso? O primeiro ponto é, para poder a gente escrever código em x86, né, de 16 bits, que é o modo gráfico, o modo que a gente está rodando durante esses tempos, a gente precisa de um compilador que seja compatível com essa arquitetura. Sem isso, aí, nosso trabalho vai estar errado. Então, o que é que acontece? Eu estive pesquisando aqui
deixa eu voltar aqui. Lá no site do OS Dev, eu estava pesquisando um formato de arquivo que fosse interessante para poder a gente carregar os nossos programas. E ele tem que dar suporte ao formato de 16 bits, né? Um formato executável de 16 bits. Então, eu achei esse carinha aqui, que é o New Executable, foi criado lá pela Microsoft para o Windows 3.x, e tem a versão também aqui do MZ. Você clicar aqui, ó, ele vai te mostrar todas as informações aqui do programa aqui, que é a base de todo o programa executável da Microsoft. Isso inclui o Portable Executable que a gente conhece, que é o exe, e o DLL no caso, né? E aqui embaixo eu vejo que ele faz uma referência para o arquivo executável, ou para o FreeDOS, o projeto FreeDOS. Se a gente vier no site aqui do FreeDOS, você vai perceber que ele é um sistema operacional para poder emular ou para pelo menos substituir o antigo DOS, né? Que a Microsoft já não vende mais licença para esse software, descontinuou. E aí o pessoal fez uma engenharia reversa, reescreveu algumas coisas e a gente tem esse projeto novo. O próximo passo aqui é olhar que dentro das ferramentas de programação gratuita para esse sistema operacional chamado FreeDOS, a gente tem o OpenWatchCon, a gente tem o NASM, a gente tem o GCC e A16, a gente tem esse carinha aqui também, DJGPP, e a gente tem uma série de outros compiladores aqui que você pode compilar ele já dentro aqui do FreeDOS. Só que eu estava fazendo umas pesquisas mais a fundo e aí descobri o seguinte, que se você vier aqui, ó, o nosso projeto aqui do OpenWatchCon, se você descer aqui na documentação dele, aqui na página principal, você vai ver que aqui ele explica mais ou menos o que é que tem nas pastas ali e tem aqui umas instruções de instalação. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver que tem ele suporta computadores do IBM, ele suporta o Windows, suporta o Linux e suporta o DOS também. Ou seja, a gente pode pegar esse mesmo compilador e a gente pode compilar ele para todas essas plataformas aqui. Então se enquadra mais ou menos aí com o nosso projeto, né? E eu mostrei para vocês lá, dá para fazer no Windows, e dá para fazer no Linux, e dá para fazer no macOS também. Como eu não tenho um macOS para poder mostrar para vocês, então eu vou ter que me limitar somente ao Windows e ao Linux. Então, para poder a gente adicionar essa ferramenta no nosso projeto, a gente vai vir aqui, clicar aqui em copiar o URL, a gente vai voltar lá no nosso IDE, dentro daqui, ó, a gente vai abrir o terminal, dentro da pasta de ferramentas, a gente vai dar o comando git submodule add e a gente vai colar a URL que a gente copiou lá. E com isso, o que é que vai acontecer? O Git vai configurar para a gente um submódulo para esse projeto. Então, a gente vai garantir que esse projeto faça uma referência para o Git do OpenWatchCon, e a partir disso a gente vai conseguir ter as ferramentas necessárias para construir o nosso projeto. Uma vez que isso foi feito, observe que ele cria aqui para a gente uma pasta com todos os arquivos lá do projeto do OpenWatchCon. E para poder a gente usar ele, a gente vai ter que vir aqui, abrir o setvars, e o setvars, antes disso, a gente precisa vir aqui, olhar quais são os requirements para esse projeto. Deixa eu voltar lá na documentação. Aqui, ó, Building Instructions. Então, a gente vai precisar... Aqui ele mostra quais são as plataformas e compiladores que ele aceita. No caso do Linux, o GCC e o Cilang são os mais recomendados. E ele exige também que a gente tenha um DOSBox aqui para poder testar os binários que a gente gera. No nosso caso, a gente não vai precisar porque a gente vai rodar na máquina virtual. Então, eu já tenho instalado tanto o GCC como o Cilang. Se você quiser saber como é que faz para fazer a instalação do LLVM, que esse Cilang aqui é o
compilador do LLVM. Se eu não me engano, eu já mostrei isso em vídeos passados. Se por acaso vocês não acharem, comenta aqui embaixo na descrição, comenta aqui no vídeo que eu vou lá e gravo um vídeo à parte somente para poder mostrar como é que configura ele e instala. Como eu estou no Linux aqui, é tudo mais simples. Só preciso instalar o pacote e já foi. Tendo todo o pré-requisito instalado, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em setvars. Observe que ele já pergunta aqui qual é o root do OpenWOTICO. Nesse caso aqui é a pasta que esse script está alocado, beleza. O próximo passo é dizer qual é o compilador que eu quero usar. No meu caso eu quero usar o Silang. Ok. E deixa eu ver se aqui embaixo tem mais alguma coisa que eu preciso modificar. Eu acho que no momento não precisa. O próximo passo é abrir aqui o script do build. No script do build, veja que ele já importa o nosso script lá que a gente alterou. E com isso a gente pode dar o comando aqui para poder fazer o build, né? E para fazer isso, aqui no Linux é só você chamar source build perdão, tenho que primeiro abrir a pasta, botar para ele entrar na pasta do compilador. Agora sim eu digito o comando source build sh e dou enter. Isso aqui que eu estou fazendo, basta vocês seguirem aqui o link aqui, ó, das instruções de build, passo a passo, e ele vai mostrar pra gente como é que ele vai fazer esse processo. Então, beleza. O nosso próximo passo é, enquanto ele está compilando aqui, ele vai levar vários minutos, aí vai chegar a levar horas, dependendo do seu computador. Enquanto isso, eu vou adiantando algumas configurações aqui que a gente vai precisar fazer em nosso projeto. O primeiro de tudo é aqui no CMake. A gente vai precisar checar se tem o NASM instalado. Então vou pedir aqui para a nossa IA gerar para a gente aqui o código. Enquanto a IA está gerando aqui o texto para a gente, o código na verdade, eu vou voltar aqui no OS Dev. E tem uma informação interessante aqui, ó, que a gente sempre deixou passar desapercebido. Se você descer aqui, você vai ver que ele tem uma série de formatos de arquivo executável. E em algum lugar aqui, deixa eu ver se é esse COFF. Eu não lembro se é o COFF. Deixa eu ver se eu acho aqui para poder a gente fazer um teste. BJ File. Pronto. O nosso arquivo, o nosso principal truque agora para essa próxima etapa é a gente criar o que a gente chama de compilação em duas etapas, né? Uma é onde a gente monta o código do assembly e a gente compila o código em C, e depois a segunda etapa onde a gente junta essas duas informações. E para isso ser possível, a gente vai ter que fazer uso desse formato de arquivo aqui, que é comum, né? Tanto o compilador quanto o assembler, ele consegue gerar esses arquivos de saída, e com isso a gente consegue depois usar ele para poder construir o nosso arquivo executável. A gente vai voltar depois e dar
uma lida aqui com mais calma e ver algumas questões também aqui de alguns detalhes sobre esse formato de arquivo. Vou voltar aqui para o meu arquivo do CMake. O primeiro ponto que a gente vai colocar aqui é um comando de... Deixa eu dar um pulinho aqui. Ele vai buscar para ver se nós temos o executável instalado na máquina. Se o NASM não for encontrado, então a gente vai pegar ele e dar uma mensagem para poder o usuário continuar. O segundo ponto é o seguinte: a gente vai precisar criar um target. Na verdade, a gente vai ter que criar vários targets aqui para poder a gente gerar. Mas como é que eu vou fazer agora? Eu vou configurar o CMake para poder ele gerar o nosso binário. Em vez de ser nessa pasta aqui, ele vai gerar numa pasta diferente. Deixa só eu configurar aqui. CMake Settings. Eu vou dizer a ele que eu quero que ele gere tudo dentro da pasta build. Beleza. Eu vou aplicar aqui, dar um OK. Veja que aqui no meu caso a IDEA já recarrega o meu projeto. Aqui ele já encontrou o NASM e também já reconfigurou aqui o meu projeto. Veja que ele não está mais usando aqui a pasta, eu posso até remover ela. Enquanto isso, o OpenWatch está compilando. Então, bora fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, só para poder te começar a se divertir. A gente tem um código main.c, vamos adicionar aqui um novo arquivo chamado de mbr.asm. A gente vai escrever um código aqui para poder criar só para poder testar o nosso boot, né? Para poder iniciar a máquina virtual e tal, igual como a gente fez das outras vezes. Então, eu vou pegar aqui de um outro projeto aqui que eu já tinha feito. Então, o primeiro passo é configurar a assinatura lá no nosso bootloader, beleza? Isso vai fazer com que a gente consiga escrever o nosso código com os requisitos mínimos para poder inicializar o sistema. O segundo passo é criar um comandozinho aqui para poder ficar em loop, beleza? E com isso a gente pode modificar o nosso CMake aqui para que ele pegue o arquivo MBR e monte ele faça a montagem dele para poder ele gerar aqui dentro da pasta build, na saída da pasta build aqui, um arquivo binário para poder a gente gravar lá no setor de boot. Eu de novo vou pedir o auxílio aqui da inteligência artificial. E aqui no nosso CMake eu vou adicionar logo após aqui o meu executável.
Eu vou adicionar, ó, perceba que ele declarou aqui o nosso programa, NASM, beleza. Aí ele colocou aqui o parâmetro que eu pedi a ele. Ele está pegando o nosso arquivo aqui para poder gerar o build e está colocando a saída lá na... Só que aqui ainda está faltando. Deixa eu pedir a ele agora para gerar uma nova configuração. Aí agora ele pede que eu configure aqui mais esses dois pontos. Então aqui eu vou definir uma variável que vai apontar para o diretório que eu configurei lá no CMake. Nesse caso aqui é o build. Dentro do build ele vai criar o /bin e, quer dizer, na verdade ele cria um ponteiro aqui, né, um caminho, e depois aqui ele garante que esse caminho existe. E aqui, ó, na saída ele garante para mim que o diretório de trabalho vai ser eu acho que faltou fazer um ajuste aqui. Então vamos lá, ó. Primeiro passo, eu vou ter que modificar isso aqui, porque agora ele não sabe mais como encontrar esse arquivo. E o segundo ponto é que eu vou apontar um arquivo. Eu vou apontar para a pasta de saída o arquivo de saída também, né? Vou gravar dentro da minha pasta de saída que eu defini. Beleza. Se tudo der certo aqui, se tiver configurado corretamente, eu posso vir aqui em CMake, clica aqui em recarregar. Você pode também dar o comando do CMake aí na IDE que você está usando. Ele vai fazer exatamente isso aqui também, vai reconfigurar. Uma vez que está reconfigurado, veja que ele aparece aqui o nosso target. Vamos dar um comando de build aqui. Nesse caso aqui ele gerou um executável para mim, mas não era isso que eu queria o outro carinha aqui. Pronto. Veja que ele compilou com NASM, ou pelo menos foi o que ele disse. Vamos ver se na pasta bin tem alguma coisa. Dentro da pasta bin tem o meu arquivo. Se eu quiser inspecionar esse arquivo, para saber se o código foi compilado da forma como eu estava esperando, eu posso fazer o seguinte. Eu posso chamar o disassembly do NASM, NDIS. Eu posso passar como parâmetro aqui o nosso arquivo gerado pelo NASM. E eu vou querer que ele gere para mim aqui um mbr.asm, só para poder a gente comparar aqui o código desmontado. E ele gerou na pasta errada. Ih, deve ter sobrescrito aqui, ó. Pronto, foi mal. Era para eu botar aqui o caminho completo. Build bin ou melhor, build mbr assembly. Pronto. Aí se você ver, ele gerou aqui e a gente pode conferir aqui o nosso programa. Ele começa nessa linha aqui, o nosso código, né? E aí o que ele faz chegou nessa linha, salte para o deslocamento zero. Qual é o deslocamento zero? Para onde ele foi carregado aqui, né? No caso, a gente definiu que ele vai ser carregado nesse endereço de memória. Então ele vai ficar em loop. Ele não faz mais nada, é só para poder a gente testar mesmo. Veja que aqui só tem preenchido com zero, né? Ele preencheu com zero. Se eu quiser agora, eu posso configurar para iniciar a minha máquina virtual. E aqui eu tenho para vocês uma nova ferramenta que eu preciso que vocês conheçam. Deixa eu procurar aqui.
Deixa eu fechar isso aqui, não é isso que eu quero. Deixa eu fechar isso aqui também. Esse projeto aqui, ó, GDB Frontend. Esse carinha aqui vai nos facilitar muito a gente depurar o nosso bootloader. E como é que a gente faz isso? Então aqui, ó, ele tem, deixa eu subir aqui, ele tem as instruções para poder você instalar na sua máquina. Você só precisa ter instalado o GDB, o Python e o Tmux. E aí, se você não quiser compilar ele, você pode instalar ele usando o Python diretamente. Usa esse comando aqui do Python, ele vai fazer a instalação. E aí, uma vez que esteja instalado, você pode rodar o comando no seu terminal e ele vai iniciar o servidor iniciar a aplicação. Se você prestar atenção aqui, ó, eu fiz exatamente isso, né? Eu instalei ele, deixa eu ver se ainda tem os comandos aqui no fácil. Tem o Tmux. Aqui eu fui facinho, ó. Só deu o comando aqui que ele mandou. Aí ele instalou, depois eu precisei do Tmux, ele pediu aqui o Tmux. Aí eu fiz uma busca para ver se o meu sistema operacional tem esse pacote. Como ele tinha, instalei e deu o comando aqui para ele rodar. Beleza, aí ele fica escutando na porta 5550, ele vai dizer se no seu computador for uma porta diferente, ele vai mostrar aqui. E aí você pode acessar pelo navegador, ele vai te dar justamente essa interface aqui, e a partir daqui a gente vai tirar onda agora. A gente vai conseguir fazer depurar o nosso sistema. Eu vou desfazer algumas coisas que eu já tinha feito aqui, só para poder a gente começar do zero. O primeiro passo para poder a gente testar o nosso bootloader ali, vamos voltar ali para o nosso IDE. Ele ainda está compilando aqui o nosso compilador, compilando o compilador, né? Mas enfim, eu vou vir aqui, vou criar uma task nova. Nesse caso aqui vai ser uma task de comando de shell script, beleza. Eu vou marcar aqui como um texto e eu vou dar o comando do QEMU. Na verdade, vamos fazer melhor. Vou abrir um outro terminal aqui e vou mostrar para vocês o que é interessante, ó. Se eu digitar aqui QEMU, eu já tenho o QEMU instalado na minha máquina, obviamente. Observe que eu tenho aqui duas plataformas, né? Na verdade 4. A i3 x86-64 e tenho essas outras versões de x86-64 que é como se ele adicionasse um servidorzinho, um gráfico ali e alguns outros recursos bem específicos. Então, no final das contas, é só uma variação dessa versão aqui do sistema. Então, eu vou querer essa versão aqui do i386 porque facilita na hora da compatibilidade com o GDB, mas se você não tiver instalado essa versão, você pode rodar essa aqui também, ele deve funcionar. Então eu vou rodar esse comando. O próximo passo é eu passar o parâmetro S minúsculo e S maiúsculo. Então esse vai pausar a sua máquina virtual até você conectar um depurador e o outro vai iniciar o modo debug para poder você anexar um depurador. E o próximo passo eu vou apontar diretamente para o meu arquivo aqui binário. Então ele está dentro da pasta build /bin mbr-bin. Pronto. Se eu der um enter aqui, ele inicializou aqui, veja que ele já deu uma mensagenzinha aqui. Se eu clicar aqui, veja que ele dá a mensagem de que o servidor gráfico dele lá ainda não, na verdade a máquina virtual ainda não foi inicializada. E se você olhar aqui em cima, ele está com status de pausado. Beleza, então eu vou lá no meu depurador aqui, né?
e vou conectar na porta 1234, que é a porta que o QEMU fica escutando por padrão. Se você quiser trocar a porta, você olha lá na documentação dele, ele ensina qual é o parâmetro que se passa para trocar a porta. No meu caso, não vou trocar, vou deixar essa mesmo, vou clicar aqui em conectar. Observe que aqui ele já me mostra os registradores do processador, lá da máquina virtual. Aqui embaixo eu tenho um terminalzinho que eu consigo dar comandos para o GDB, e o comando um dos comandos que eu vou ter que passar aqui para ele é fundamental para que ele consiga interpretar corretamente os códigos que estão sendo executados. Vou dizer a ele que eu estou rodando o computador na arquitetura i8086. Quando eu der esse Enter, ele já vai ficar aqui escutando qual é o meu próximo comando, já vai estar pronto aí para executar. Eu só vou dizer a ele o seguinte: em vez de eu ficar depurando toda a execução do BIOS lá na hora que ele está iniciando, eu vou fazer melhor. Eu vou dizer a ele que eu vou querer um break, ou seja, eu quero que ele pare quando for na linha 0x7600, que é, se você olhar aqui, ó, é o endereço de memória que eu defini que o meu executável está sendo carregado. Quer dizer, eu defini não, isso é o padrão do BIOS lá, ele carrega nesse endereço. Então, eu dou um Enter aqui, observe que aqui ele já me notificou que ele criou um ponto de parada, um breakpoint. Aqui ele mostra exatamente qual é o endereço da memória que ele está escutando, né, que ele está aguardando. Aqui, se você olhar no meu IP, cadê? Aqui, ó, ele está apontando para um endereço que muito provavelmente é o endereço do BIOS. Então, a primeira instrução que o BIOS executa provavelmente está nesse endereço aqui. Então, o que eu preciso fazer agora é digitar continue. Opa, aí veja que ele parou lá quando o BIOS termina de carregar o nosso bootloader. Observe que o BIOS carrega sempre no registrador AX o código do nosso número mágico. Aqui no DX ele salva qual foi o disco que foi inicializado o sistema. Aqui eu tenho para onde está apontando a pilha. Aqui é o endereço atual de execução do programa. Aqui a gente tem mais algumas flagzinhas que no momento a gente não vai usar. E a gente tem o registrador CS aqui que está apontando para 0, né? Então o segmento aqui de código está apontando para o endereço 0. Beleza. Como é que a gente vai fazer para poder saber que tá tudo acontecendo conforme esperado? Eu vou vir aqui, ó, clicar aqui nesse ícone. Eu vou agora, deixa eu voltar aqui algumas pastas. Deixa eu ver qual foi a pasta que eu criei aqui. Peraí. Fazer o seguinte aqui, eu clicar aqui, eu estou na pasta errada ali mesmo, cadê? Copiar caminho referência, eu quero a pasta absoluta e aqui pronto. Aí eu estou dentro aqui da pasta do projeto, vou clicar aqui no meu arquivo do Assembly. Ué, não carregou? O que aconteceu?
Pronto. Aí aqui ele carregou. Veja que aqui ele está dizendo que é endereço 0xC7C00 é exatamente onde nós estamos nesse momento. E aí é só a gente acompanhar aqui os registradores e o código que está aqui. Nesse caso aqui ele não vai fazer nada de anormal. Se eu vier aqui em cima, apertar F10, ele vai tentar mostrar o código desmontado aqui do... Deixa eu só fazer um teste aqui para ver o que é que ele faz se eu carregar. Cadê? Se eu carregar esse carinho aqui, será que ele vai mostrar normalmente? Deixa eu ver se eu copiar para cá. Não. Deixa eu dar um F10 aqui para ver. Não, ele sempre volta para aqui, porque ele precisa carregar os símbolos. Ele tem que carregar o executável e carregar os símbolos. Depois, mais lá na frente, a gente vai fazer isso. Mas por enquanto, a gente pode ver aqui ele voltou de novo para o mesmo endereço de memória. E ele vai ficar sempre voltando porque a gente está com comando em loop. Então, bora melhorar esse... Deixa eu apertar aqui, ó, para parar o meu processo lá. Veja que ele fechou aqui a máquina virtual. Então vamos adicionar aqui algum comando para poder a gente ver que mudou alguma coisa, né? Para poder a gente depurar aqui, quem sabe. Se eu copiar do projeto antigo, você vai ver que antes de ele ficar lá em loop, ele fazia o seguinte: ele carregava o segundo setor e aqui, ó, uma vez que ele carrega o segundo setor, ele pula para o endereço 0x500. Beleza. Será que isso vai ser suficiente para poder a gente visualizar ali a gente conseguir depurar? Então, tá. Ele está dizendo que o DAP não foi definido. Realmente eu não defini. Deixa eu copiar aqui. Eu esqueci de criar. Nessa parte aqui. Pronto. Agora eu tenho minha estrutura em memória. E aqui 0x500. Beleza. Com isso, vou dar um build aqui. Veja que ele já gerou o meu arquivo novamente. Eu tenho aqui o arquivo gerado. E agora só que eu preciso fazer é voltar aqui no terminal e rodar o comando de novo, do mesmo jeito que eu fiz da última vez. Veja que aqui ele deu uns avisos aqui, mas pra gente aqui não vai fazer a mínima diferença. De novo, nossa máquina virtual em pausa. E aqui, a única coisa que eu preciso fazer é conectar novamente. A mesma coisa da outra vez. Set architecture e 8086. Aqui eu não vou precisar definir um breakpoint porque ele já está definido ali. Então eu só preciso digitar para ele continuar e automaticamente ele já para ali no onde eu preciso. Beleza. Se você der uma olhadinha aqui, ó, e não está atualizado. Deixa eu abrir novamente aqui. Deixa eu fazer melhor. Aqui ainda está fazendo o build. Vou gerar novamente aqui o meu arquivo desmontado. Deixa eu ver aqui o que é que mudou. Nosso disassembler. Ó, vejo que ele tem muito mais informação aqui, muito mais código. Beleza.
aqui, em tese, se eu viesse aqui, carregar executável, entrasse aqui e fosse carregar aqui, era para ele carregar. Só que como a gente está no formato binário cru, o GDB ele não reconhece as informações que estão aqui. Então, vai ficar um pouco diferente. Mas no nosso caso a gente pode usar isso aqui para poder depurar aqui e a gente saber exatamente o que está fazendo. Então aqui é o offset do nosso código, né? E a gente calcula baseado do IP, né? Então o nosso endereço de partida é esse aqui, 7600. Então quando ele chegar nessa parte aqui, aqui vai ser 7602. Vamos fazer um teste. F10. Observe aqui que ele já foi para 7C02, que é justamente essa linha aqui. E observe que ele vai zerar o registrador BX. Aqui, ó, vai zerar o registrador BX. No momento ele está zero, então nem precisava. Beleza. A gente vai pular para a próxima linha. Observe que ele já foi para a linha deslocamento 4. Aqui. E ele vai pegar o valor de BX e passar para DS. DS já é zero, então não vai fazer diferença nesse caso. Beleza. Próximo passo aqui, ó. Veja que ele chamou 7C14. 7C14 significa que ele está aqui, ó, a partir daqui, tá vendo? Essa parte aqui é justamente a parte que eu separei para poder ser o a nossa estrutura de memória, onde a gente vai carregar as informações do comando aqui de ler o setor. Beleza. Observe que ele está no deslocamento no 6. Nesse caso aqui ele está nessa linha. E agora ele vai rodar a interrupção. Beleza. Rodou a interrupção. Veja que ele parou aqui no 7C09. Beleza. Se a gente olhar aqui, ó. Cadê? 09. Aqui ele está nessa linha aqui da interrupção. Beleza. Essa interrupção, deixa eu voltar lá de novo, é a interrupção 13. 13 em hexadecimal. Se eu vier aqui, ó, 13, eu estou passando o parâmetro 42, não é isso? Cadê? 42. Cadê o parâmetro 42? 42 aqui significa que é uma leitura estendida. Então, se eu abrir ele aqui, você vai ver que na documentação ele diz que endereço do pacote do disco, beleza, o drive que a gente está acessando e aqui o 42H, que é o número do nosso comando, da nossa o parâmetro lá da interrupção, beleza. Se a gente ver esse flagzinho aqui, ele vai estar zerado. Esse flag, para a gente saber, a gente tem que pegar esse carinha aqui, converter em uma string de bits e depois a gente vê se a posição lá daquele flag está zerado ou não. Cadê? Beleza. No retorno, o AH tem que estar zerado. Se ele tiver com algum valor, significa que deu erro ao carregar essa informação. Beleza. Aqui é o formato do nosso pacote, né, que eu chamo de DAP. Então aqui tem as informações que eu preciso ali, beleza? Vamos ver aqui o que é que ele vai dar, né? Então eu estou na linha 7609, se eu der um F10, ele vai passar para a linha seguinte. O que é que tem na linha seguinte? A gente foi para E3FE,
muito provavelmente o que aconteceu aqui foi que nessa chamada aqui que ele deu, aí falhou. Porque aqui, ó, veja que o eFlags aqui mudou. O H, o H tá com 55, é um código de erro. Vamos ver se a gente consegue descobrir aqui que erro é esse. 55. Não tem esse código de erro, não. Parece que não tem mapeado aqui o que seria esse. Deixa eu ver se eu li certo, se foi 55 mesmo. É, o 55, exato. 55. Mas enfim, era para vir zerado. Se desse sucesso, ele estaria zerado. Então assim a gente consegue depurar o nosso bootloader. Aqui realmente é para ele falhar porque a gente não tem ainda aqui se encerra o tamanho do disco. O disco que a gente passou ali, ele se encerra aqui, ó, nessa parte. Então, por isso que ele está com 55, ó, porque eu interpretei errado. Isso aqui é porque antes ele estava AA55, que é essa marcação aqui, mas no código aqui em cima eu só altero o valor do AH. Então por isso que tá diferente lá o valor do que a gente estava esperando. Se eu der F10 aqui, ó, você vai ver que ele fica todo bugado aqui porque ele não está conseguindo, ele saltou lá para a memória, mas não tem nenhuma informação. Aliás, não, deixa eu ver. Ele tem esse comando aqui, ó, que ele botou, mas no nosso código original não tinha isso. Quer ver? Ó, AH, se o AH for 0, o negócio bugou tanto que eu acho que era para eu ter feito aqui o seguinte: show AX. Vamos ver se assim muda alguma coisa. Vou dar o comando de novo do build aqui. Ele compilou. E aqui eu vou parar a minha máquina virtual. Vou rodar ela mais uma vez. Opa. Deixa eu ver se ainda está compilando. Está compilando aqui ainda. Sete. Aqui. Aqui ele me diz quais são as arquiteturas possíveis. Set arquitetura 8086. Beleza. C para continuar. Ou melhor, continue. Não está rodando? Perdão. Eu tenho que conectar aqui primeiro. Agora sim. Pronto, parou aqui de novo. Vamos fazer um teste mais uma vez. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu quero que ele pare exatamente break quando chegar na linha 0x7c 7c 0b ali, ó.
0B. Eu defini um ponto de parada, beleza. Vou dar o comando de continuar. Ele parou exatamente onde eu pedi, observe aqui. E aí o que acontece? A gente tem um comando 42, observe aqui, tá zerado esse carinha. Então, se tivesse algum número aqui, significaria que deu erro, né? Mas, como a gente tá zerado aqui, então ele vai saltar. Aqui tem que modificar para 0x500. Será que ele vai fazer isso? Ele ficou maluco aqui porque não tem código lá para executar. Eu estou dando um comando inválido aqui no sistema. E não sei por que ele botou isso aqui. Então vamos ficar por aqui nesse vídeo. A gente conseguiu botar para instalar o nosso compilador ali. A gente conseguiu configurar e utilizar o depurador. No próximo vídeo nós vamos escrever o código que mistura ali o assembly e mistura também a linguagem C para poder gerar o nosso executável. Não é uma tarefa tão simples de fazer e requer um conhecimento bem mais específico. A gente pode avançar devagarzinho aqui, configurando, fazendo alguns testes, abrindo o binário para poder ver o que tem dentro do binário e na sequência a gente vai ter um bootloader funcional e a gente vai conseguir escrever códigos muito mais complexos utilizando uma linguagem de um nível um pouco mais alto do que o Assembly. É isso aí e até a próxima.